Olá, meu nome é Dionei Ferreira Costa, sou discente do curso de Gestão de Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do campus São Paulo, junto aos meus colegas Débora Eloá, Juliana Ferreira e Sânia Machado. E hoje, junto aos meus colegas, iremos apresentar o seminário sobre os grandes empreendedores da história da hospitalidade, focado sobre a empresa e agência de viagens Abreu, constituída no dia 7 de abril de 1840, sendo considerada a mais antiga e uma das mais bem conceituadas empresas do segmento turístico no mundo. Muito se fala em Thomas Cook, mas temos outros pioneiros geniais na história do turismo, como o ilustre Sr. Bernardo de Abreu. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Então aperte os cintos, embarque nessa oportunidade de conhecimento sobre a Agência Abreu, a viagem da sua vida. Para isso, o trabalho foi dividido em alguns tópicos e cada um irá fazer a sua apresentação e a duração máxima do trabalho será de 20 minutos. Sobre os tópicos, a Sânia Machado falará sobre o perfil de mercado que atua a Agência Abreu. A Débora Eloá abordará sobre a trajetória e características que levaram à construção da empresa. Já a Juliana Ferreira falará sobre os principais feitos e marcos históricos que mudaram o segmento da Agência Abreu. E eu, Dionei Ferreira Costa, irei falar sobre os dados econômicos e conglomerado empresarial da Agência Abreu, fazendo o fechamento do trabalho. Por fim, sobre as fontes e referências. Todas as informações foram retiradas e compiladas do site oficial da empresa, de jornais e revistas tais como Business Weeks, Folha de São Paulo, Estadão, Newsweek, Exame, Expresso, Wikipedia e informações devidamente checadas. Neste atual momento de aprendizagem e ensino remoto, usamos como material de apoio alguns programas e aplicativos para edição de vídeo e imagem. Então, vamos nessa! Olá, eu sou a Sânia e vou falar sobre o perfil de mercado que a empresa atua e dos eventos que realiza. A Abreu Tour opera fortemente em países como Portugal, Brasil, Espanha, Angola, Inglaterra e Estados Unidos. O principal destaque são os pacotes turísticos sempre muito bem diferenciados e exclusivos para os seus clientes, ajudando-os a planejar suas viagens, tanto em transporte e alojamento, como até mesmo no segmento de atividades lúdicas e culturais. A agência oferece as melhores tarifas e principais pacotes e roteiros turísticos, desde cruzeiros marítimos, roteiros na Europa, Estados Unidos, parques temáticos, além de estadias em praias e ilhas, que estão entre os destinos mais procurados. Além de levar turistas para os melhores destinos do mundo, a agência customiza roteiros de forma única, já que trabalha com os melhores agentes de viagens e profissionais de turismo. O novo milênio tem início com investimentos maciços da empresa em mercados como Portugal, Brasil e Angola, além do estreitamento das relações com outros mercados do continente americano. Foram inaugurados novos escritórios nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os investimentos estenderam-se também às tecnologias, à comunicação interna e externa, às novas mídias e à interpretação de um modelo de sociedade cada vez mais pautada pelas regras e tendências da economia digital. Em 2003, os portugueses foram convidados a descobrir o Mundo Abreu, hoje em dia considerada a maior feira de viagens do continente europeu, dirigida ao público com a presença de organizações institucionais e de fornecedores de serviços turísticos nacionais e internacionais dos 5 continentes. A agência realizou a edição de 2021 do Mundo Abreu em 8 e 9 de maio, com o tema Quando foi a última vez que sentiu o prazer de viajar? A Madeira foi o destino oficial do evento deste ano. Tiveram outros destinos nacionais como Açores e Algarve, e também os destinos internacionais: Maldivas, Tailândia, Dubai, Cretas, Marrocos e Cabo Verde. E os cruzeiros estavam em destaque nesta edição. A feira de viagem, cuja edição de 2020 não se realizou devido à pandemia do Covid-19, retornou com um novo formato. Ao invés de estar nas quase 100 lojas espalhadas pelo país e no pavilhão 3 da FIU em Lisboa, o formato deste ano apostou na rede de lojas de norte a sul do país, como também online e ótimas promoções. Tudo isso nesta que é a maior campanha de ofertas da Abreu, a agência de viagens mais antiga do planeta. Este ano foi a primeira vez que o Mundo Abreu chegou a terras brasileiras, e aconteceu entre os dias 17 e 31 de maio, e ofereceu pacotes nacionais e internacionais, com destaque sobretudo para pacotes no Brasil, Europa, Estados Unidos, Caribe,
destinos exóticos, cruzeiros e América do Sul. Tiveram opções para todos os gostos, pacotes completos, viagem com ou sem aéreo e passeio com ou sem guia, com desconto e flexibilidade de pagamento. Embora esta seja a primeira edição do Mundo Abril no Brasil, é o maior evento de viagens de Portugal, onde acontece há 18 anos e um dos maiores da Europa. É uma época muito importante para divulgar, estreitar os relacionamentos com os clientes, divulgar promoções, roteiros e inúmeras outras coisas. Além disso, temos a Expo Abril, que foi lançada em 2014, em Portugal, com o objetivo de apresentar como um mercado de viagens de inverno. Com oferta específica para esta época do ano, neste âmbito, a iniciativa de venda de viagens da agência contou com produtos como viagens no fim de ano, cruzeiro, praias, circuitos e estadas em Portugal continental e ilhas. A Expo Abril, que aconteceu entre 9 e 10 de outubro em Portugal, promoveu a Madeira como destino nesta 7ª edição, semelhante ao que aconteceu em maio com o Mundo Abril, com o tema A Viagem Recomeça Agora. A oferta apresenta-se por temáticas divididas em 4 roteiros. Descubra circuitos e grandes viagens. Celebre a passagem de ano e as férias de dezembro. Explore os cruzeiros e desligue nas praias de inverno e Caraíbas. Nos últimos anos, a agência começou a investir ainda mais na era digital, adaptando-se ao mercado crescente do turismo na internet. Com isso, surgiu o site Abril Express para clientes que não estão interessados em adquirir pacotes turísticos e necessitam apenas de uma passagem aérea ou alojamento em hotéis. A agência oferece desde opções econômicas até produtos exclusivos, seja em grupo ou individuais. Entre as possibilidades estão, sobretudo, cruzeiros, viagens românticas, destinos exóticos, luxo, família, esqui e praia. Por conta da qualidade dos seus produtos e serviços, e além de toda a credibilidade, a Abril já foi premiada várias vezes. 2017, Prêmio 75 anos Pousadas de Portugal. 2016, a agência é identificada no top 20 das empresas mais atrativas para trabalhar em Portugal pelo maior estudo independente do Employer Brand. E por ter mais de 180 anos, já acompanhou vários acontecimentos marcantes pelo mundo e segue aqui alguns deles. Então vamos a algumas curiosidades. Apesar de ter sido fundada em 1840, a agência Abril ainda hoje pertence à mesma família e descendentes diretos do fundador da 5ª geração. Em 1863, foi criado o futebol na Inglaterra. Em 1889, foi patenteado o primeiro computador, IBM. Em 1911, foi descoberta a cidade de Machu Picchu, no Peru. Em 1931, foi inaugurado o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Em 1961, foi construído o Muro de Berlim, na Alemanha. E em 1990, foi criada a World Wide Web, a rede mundial de computadores, a conhecida internet. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e o Mundo Abril espera por você e até mais. Olá, eu sou a Débora e vou falar sobre a trajetória e as características que levaram à construção da empresa. A agência Abril brevemente ganhou relevância como empresa prestadora de serviços nas suas diferentes competências. Inicialmente, envolveu o tratamento de passaportes e vistos de imigração, e estava a par de venda de títulos de transporte de comboio para Lisboa e de navio para a América do Sul. Nos anos de 1950, o portfólio de produtos e serviços valorizou-se com os circuitos europeus e as viagens em grupo, o que ainda hoje é um dos ícones na programação da agência. Houveram referências ao agenciamento de transporte de carga para o Brasil e para a África do Sul em 1895 e em 1957, onde a atividade da empresa passou a integrar ao setor de carga e presentemente assume um papel-chave no âmbito do grupo. Tão importante quanto as viagens de lazer,
as viagens empresariais e as viagens de grupos, congressos e incentivos. Em 1960, um novo ciclo se inicia na empresa, onde foi registrada a mudança para a Avenida dos Aliados. Ainda na década de 60, a empresa inicia a comercialização de cruzeiros, que é incrementada nas décadas seguintes com fretamentos integrais de navios para a costa brasileira, Europa continental, norte da África e Médio Oriente. Com os cruzeiros, a empresa contribuía para o fortalecimento da indústria, que abriu novas perspectivas para o turismo mundial. E é um segmento de negócio que a Agência Abreu afirma igualmente a sua especialidade e sua experiência única, tornando-se líder de mercado até hoje. Nas décadas seguintes, assistem à expansão da rede de lojas em todo o país. É lançado o operador turístico próprio. Nas décadas seguintes, assistem à expansão de rede de lojas em Portugal, Espanha e Brasil. Tudo isso reflete o crescimento notável da indústria do turismo e a democratização das viagens. Agora está ao alcance de milhares de pessoas através da oferta competitiva. Que a Abreu Tour é bastante antiga, nós já sabemos. Mas antiga quanto? Quais os fatos que sucederam na história facilitaram inovação e expansão à Agência Abreu? É sobre isso que falaremos agora. Trouxemos para vocês os principais feitos/marcos históricos que mudaram o segmento da Abreu. A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840 pelo Sr. Bernardo de Abreu, e ela iniciou suas atividades no reinado de Maria II de Portugal, filha do imperador Dom Pedro I do Brasil. O nosso primeiro marco é com a proclamação da independência do Brasil, em 1822, por Dom Pedro, pois nessa época era grande a imigração do norte de Portugal, das províncias do Minho e de Trás-os-Montes, assim como da Galiza, no norte da Espanha, para Venezuela e para o Brasil. O Sr. Bernardo de Abreu, conceituado comerciante da cidade do Porto, que havia sido também imigrante no Brasil, abriu a Agência Abreu para tratar dos passaportes, dos vistos de imigração e da passagem de navio para a América do Sul, sobretudo para os que pretendiam emigrar para o Brasil. A estação de caminho de ferro. Surgiram os primeiros escritórios situados na Rua do Loureiro, na cidade do Porto, em frente a uma igreja que posteriormente viria dar lugar à estação de caminho de ferro, que receberam o mesmo nome da igreja que antes ali ocupava, Estação de São Bento. Foi esse acontecimento importantíssimo para Abreu, uma vez que tinha localização privilegiada para a venda da passagem de comboio para Lisboa e para o atendimento dos imigrantes que chegavam do interior à cidade do Porto, firmando-se e obtendo reconhecimento e prestígio. A ligação da empresa às companhias de navegação e a abonação de passaportes fora bastante imprescindível para Abreu. Isso porque desde o início já era vista e dita como Agência Abreu, pelo fato de que era indispensável os processos serem feitos por um agente autorizado, trazendo autoridade e credibilidade para ela. A Segunda Guerra Mundial. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, surgiu a aviação comercial, que encurtou as distâncias entre os continentes, e a Agência Abreu viu então a oportunidade de sua expansão no âmbito do turismo internacional. Representante no Brasil. Em 1959, foi nomeado o primeiro representante no Brasil, e mais adiante, em 1969, constituiu a sua própria empresa, com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na década de 80, foi criado o seu Operador Turístico Clube 1840, que se tornou referência no panorama turístico internacional, e ainda outros departamentos especializados, tais como o Departamento de Empresas, Congressos, Grupos de Incentivos, Turismo Religioso, etc. Dessa forma, a Abreu passou a atender uma quantidade mais abrangente ainda de clientes. O aparecimento da internet em Portugal. Em 1990, o PUG, Portuguese Onyx User Group, começa a comercializar ligações à internet em Portugal.
A Abreu, nessa década de 90, lançou seu primeiro site web. Por volta dos anos 2000, lançou um novo conceito em Portugal, o Mundo Abril, uma feira de viagens que incorpora um forte componente de aproximação de fornecedores com os clientes finais, traduzido na presença ativa de um alargado número de parceiros privados e entidades oficiais de todas as partes do mundo. A Abreu já foi muitas vezes agraciada e distinguida pela qualidade de seus serviços, com inúmeros prêmios conferidos nos diversos países onde se estabeleceu ou onde mantém relações comerciais e institucionais. E afirma que o que determina o sucesso da empresa são os clientes, que os tem honrado com sua preferência e estima ao longo de todos os mais de 170 anos, no caso, de sua existência. Talvez o real combustível para a agência de viagens Abreu estar sempre inovando, se mantendo a maior empresa de viagens de Portugal e ser de nível internacional, seja o zelo, afeto e responsabilidade que possui com seus clientes, a quem, como dito pela própria Abreu, lhes deve todo o seu sucesso e existência. Agora, dando continuidade aos dados econômicos e o conglomerado empresarial da agência Abreu, fazendo o fechamento do trabalho. Para isso, irei dividir este segmento em 3 subtópicos de forma bem resumida para facilitar a compreensão. Será sobre as informações iniciais da empresa, a estrutura e organização da empresa e o conglomerado empresarial, falando sobre a receita e a conclusão. Informações iniciais da empresa. Origens. Uma coisa precisa ser dita. A empresa criada pelo seu fundador, Bernardo Luiz Vieira de Abreu, mantém-se intacta desde a sua matriz, a linhagem da sua família criadora e desde o início da sua fundação, lá em Portugal em 1840, permanecendo assim fechada a sua política de sócios. Talvez essa seja uma das dicas de como ela mantém-se firme no mercado até os dias de hoje. Capacitar e instruir os membros da família para manter os negócios saudáveis e longínquos. Com sede global na cidade de Porto, Portugal, proprietário da marca Viagens Abreu S.A. A estrutura e organização da empresa. Presidentes e proprietários da marca Viagens Abreu S.A. atualmente é o senhor Alberto Macedo Vieira de Abreu e o seu vice-presidente e sócio Arthur Macedo Vieira de Abreu. A empresa também possui um diretor-geral no Brasil, que atualmente é liderada pelo Rony Correia. Conglomerado empresarial e receita. A empresa não possui capital aberto e todos os proprietários são descendentes diretos da linhagem da família do criador, como dito anteriormente, e a receita da empresa não é encontrado ou está indisponível. A empresa possui grande presença no Brasil e principalmente na Europa, a Abreu no mundo. Atualmente ela faz presença global em mais de 6 países, entre eles a relação com o triângulo lusófono Portugal, Brasil, Angola, marca presença também na Espanha, Inglaterra e nos Estados Unidos, visando um novo milênio de investimento e geração de emprego e também em busca de receita para o seu caixa. Funcionários. Ela possui em torno de 1.500 colaboradores, dentre o setor cargo, destacando assim uma empresa de médio e grande porte. Atuação. Atuando fortemente no segmento turístico desde o início da sua fundação, mas atua no segmento logístico e cargo criado em 1957, que ganhou intensa relevância para a expansão a partir de 1975, com foco no Brasil e para a África. Principais produtos: pacotes turísticos, passagens aéreas, cruzeiros marítimos. Os seus concorrentes diretos são a CVC, Expedia, Virgin Holidays, TUI Travel, Flytour, Decolar, Travel Velocity e a antiga Thomas Cook, que não podemos citar, mas ela faliu em 2019. Era tão antiga e resistente no mercado quanto a agência Abreu. O slogan da agência Abreu é "Curta sua viagem". O seu website é www.abreutour.com.br. Conclusão. O reconhecimento. O reconhecimento e a confiança na marca Abreu, empresa que sempre apresentou desempenhos insuperáveis e grandes capacidades de surpreender os seus clientes com inovação no setor turístico a nível global, resultaram trazer mais inovação ao mercado, proporcionando aos seus clientes mais chances de realizar a sua tão sonhada viagem a lazer ou a negócios. Quando uma empresa faz um movimento icônico, ela tem a capacidade de alterar o cenário competitivo. Assim, ela captura a atenção das pessoas e os seus potenciais clientes. A inovação traz mudanças e boas expectativas aos clientes. Logo, a empresa pode criar o seu tão sonhado monopólio de mercado, mas para manter-se lá, ela precisará estar sempre levando mudanças, sejam elas internas ou externas, e ótimas propostas como a Abreu vem fazendo com excelência, com boas condições para o cliente e para oferecer bons resultados nos negócios extraordinários. Assim foi com a agência Abreu. Ao longo dos seus mais de 180 anos de existência, vem apresentando novas propostas de inovação e resistindo a todas as adversidades e acompanhando as mudanças globais, e permanecendo assim
sim, uma das companhias que se tornou mais que especialista no modo como tratar e conduzir pessoas aos seus sonhos. Nesse cenário tão competitivo, segundo o diretor-geral da Abreu no Brasil, Rony Correia, a falência da Thomas Cook foi uma grande lição para todos, até porque nos últimos 2 anos faliram 36 companhias aéreas, dá para ver o grau de competição tão alto neste mercado. Por fim, uma coisa é certa, a Agência Abreu é uma das líderes de mercado no setor de turismo e lazer em Portugal, com a fatia avaliada em 25%. A empresa vem investindo pesado na capacitação dos seus colaboradores, principalmente para tentar superar o déficit que houve no setor devido à pandemia do Covid-19, fazendo a seleção dos melhores parceiros de negócio para o desenvolvimento do setor de turismo e viagens. Obrigado por estarem até aqui.